Como que tá a Emily? Vamos orar, gente. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida da pastora Emily aqui nesse lugar, ó Pai. Que ela venha ser usada, Pai, segundo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Pai, segundo aquilo que o Senhor propôs no coração dela, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor use ela nessa noite, Pai, com poder, com autoridade, que a Tua presença esteja com ela o tempo todo, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Eu estou muito nervosa, Samuel. Ele perguntou como eu estou. Muito nervosa. Eu falo para os meninos que dançar é fácil, pregar é mais difícil para mim. Mas, glória a Deus por estar aqui. O Samuel me entregou 2 perguntas. Deixa eu só achar aqui, gente. E a primeira, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu quero ver se alguém me responde. Eu queria que vocês me respondessem o que é santidade para vocês. O que é viver em santidade? Alguém pode me responder? Tem uma luz aqui no meu rosto. Alguém tem coragem, gente, de falar? Ninguém. O que é viver em santidade? O Samuel falou separação. Ninguém mais. Ô povo tímido. Hã? Renúncia? Renúncia, separação. Legal. Eu queria falar de santidade. Eu queria falar que santidade é uma coisa mais ampla do que aquilo que eu vou falar hoje. Santidade é separação, é renúncia, mas eu acredito que santidade abrange todas as áreas da vida de um cristão, né? Às vezes a gente pensa em santidade e já pensa em área sexual e nessas coisas assim. E santidade é uma coisa abrangente, né? Nós precisamos nos manter santos em todas as áreas da nossa vida. Há um processo de santificação. Quem aqui já fez discipulado? Façam discipulado, gente. Tem um estudo do discipulado que ensina isso, que há uma conversão. Quando nós nos convertemos, nós instantaneamente nos tornamos salvos. Quando nós aceitamos Jesus, acreditamos em Jesus, isso é instantâneo, né? Nós nos tornamos filhos de Deus. E há um processo de salvação que é a santificação, e em todas as áreas da nossa vida. Então, o processo de santificação, ele abrange muitas áreas, e é o processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Eu acredito assim. Então, o processo de santificação é você se aproximar da luz e ir enxergando em você debilidades e coisas que precisam ir para a cruz. Eu lembro de uma pregação da pastora Mônica Figueira que ela disse que nós nascemos, eu sempre falo isso, de costas para a cruz. E no momento em que nós aceitamos Jesus, nós viramos. Virei de frente para Jesus. Essa é a conversão instantânea, a salvação, você se tornou salvo. Mas há todo um caminho, um processo de conversão, um processo de entrega, que é a santificação. Então, à medida que você vai caminhando em direção à cruz, que é a luz, você vai enxergando coisas em você. Então, você vai andando em direção a Jesus e, de repente, você fala, nossa, eu não sabia que eu era assim. Eu não sabia que eu era uma pessoa que guarda tantas mágoas. Eu preciso levar isso para a cruz. Nossa, eu não sabia que eu tinha essa ferida, então eu preciso de cura. Nossa, eu não sabia que eu tinha esse pecado, que eu sou uma pessoa de linguaruda, que fala demais, então eu preciso me converter nessa área. Então o processo de santificação é esse caminho, sabe? E à medida que você vai se aproximando de Jesus, mais você vai ver os seus pecados, e mais você vai entender que você precisa da graça e que você precisa de Jesus. Então,
Eu falo que o crente que já acha que ele está muito bom é porque ele está bem longe da luz. Porque se você estiver num quarto escuro, você não enxerga nada. Se você acender um pouquinho de luz, você vai enxergar um pouquinho. E se você puser muita luz, você vai enxergar muito, não é? E o processo de santificação é isso, é você se aproximar de Jesus e Ele ir te falando, Ele ir te curando, Ele ir trabalhando na sua vida. E aí existe uma das áreas em que nós precisamos deixar Deus trabalhar, que eu vou falar hoje, que é sobre pureza, que é nós precisamos nos tornar puros. Vamos abrir lá em Salmos 24:4. Vamos ler a partir do 3, tá bom? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que que buscam a face do Deus de Jacó. Então, eu entendo que nós precisamos buscar ser puros. Mãos limpas, eu acredito que significa atitudes, nossas atitudes. E a pureza de coração, aquilo que nós temos aqui dentro, né, de nós. Os nossos pensamentos, as nossas convicções, as nossas crenças, elas precisam ser puras. Elas precisam ser purificadas por Jesus. E aí, nós temos 3 coisas em nós. Nós temos corpo, alma e espírito. Também é um estudo do discipulado. E nós temos corpo, alma e espírito. E tanto o nosso corpo, como a nossa alma, como o nosso espírito, foram danificados pelo pecado. E nós sofremos a consequência disso. E nós precisamos olhar para Jesus para nos purificar, para que haja um processo de santificação nessas 3 áreas da nossa vida. E aí eu sempre falo, né, quando eu dou estudo de discipulado, que o pecado trouxe um desequilíbrio para essas 3 áreas da nossa vida. O pecado, ele trouxe alguns desequilíbrios que eu vou falar aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a nossa alma. A nossa alma é onde ficam as nossas emoções, é onde ficam os nossos desejos, os nossos pensamentos. E aí, a nossa alma precisa ser purificada por Jesus. Nós precisamos permitir que Jesus purifique a nossa alma, né? E qual que é um dos maiores problemas que a gente tem quando a gente é solteiro e jovem? Se a gente não for olhar para a cruz, uma das coisas que vão fazer a gente fazer escolhas erradas na nossa vida é uma alma ferida. É uma alma que não foi suprida. E aí na alma estão as nossas carências. Na alma estão as nossas, sabe aqueles desejos, aquela vontade que você não consegue entender porque você tem, aquele pensamento que você não consegue entender porque você tem. E aí na alma, por causa do pecado, há um desequilíbrio. E gente, eu já faz muitos anos que eu estou na igreja, faz muitos anos que eu estou lidando com pessoas. E a carência faz muito estrago. Vocês já viram tem uma figurinha que as pessoas postam no Instagram, né? Que a carência te faz ver o amor onde não existe, aí tem uma sombra e tal. E quando há carência no nosso coração, a gente faz escolhas erradas, a gente se entrega a paixões, a gente se entrega a pessoas erradas, tanto em amizades como nos nossos relacionamentos. E aí o que eu tenho para falar para vocês que são novos é que busque um processo de cura na sua vida, na sua alma, né? Muitas vezes a gente acha, eu não tenho problemas, eu não tenho feridas. E muitas vezes a gente engana a nós mesmos. E nós não curamos feridas que existem nas nossas almas.
Isso vai fazer com que a gente busque pessoas e se entregue a pessoas de uma forma errada. Eu lembro uma vez, uma menina que estava indo na minha célula, isso já faz 10 anos. E essa menina, ela era novinha e ela veio para a minha célula, ela não era da igreja. E eu lembro que um dia teve uma palavra sobre santidade, sobre pureza. E eu lembro que eu levei ela, foi uma palavra que foi no núcleo. E ela começou a chorar muito. E aí ela me chamou para fora e ela falou assim, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero isso, eu quero essa... E eu acredito nisso. Ela falou, só que ela tinha um namorado que não era da igreja. E ela me disse assim, Emily, ele tem me pressionado muito. Porque ele quer que eu faça algumas coisas com ele. E ela falou assim, ele tem me pressionado, ele tem me feito pressão, mas eu não quero, eu quero me guardar. Eu quero me guardar para o meu casamento, eu sempre acreditei nisso. Ela falou, e hoje eu vi que eu tô certa, que eu não sou louca. E aí eu lembro que eu falei com ela, falei, você realmente está certa, isso é um desejo correto do seu coração, é isso que Deus tem para você. Não se entregue a este menino, não sei o que, não sei o que lá. E eu lembro que eu fiz uma viagem, eu acho que eu fui para a África. E logo em seguida eu fui para a África, eu fiquei 1 mês na África. E eu lembro que quando eu voltei da África, logo eu entrei em contato com ela. E eu falei, olha, vamos para a célula. Tal. Aí ela começou a fugir de mim. E ali eu entendi, ela não conseguiu. Então ela tinha uma convicção daquilo que ela deveria fazer, de que ela deveria se guardar, de que ela não deveria se entregar sexualmente a um homem antes do casamento. Mas conhecendo o histórico daquela menina, ela tinha muitas coisas que fizeram com que ela se entregasse, com que ela não se valorizasse, fizeram com que ela não tivesse essa convicção, sabe? De dizer para ele, não, eu não vou fazer isso para te agradar, se você quiser, sai da minha vida. E ela não fez isso. Ela não falou um tchauzinho para ele, vai com Deus que eu vou ficar com a minha convicção. Ela se entregou. E aí o que ela fez? Começou a fugir de Deus. Porque é isso que muitas pessoas fazem, né? Então, muitas vezes as nossas carências, aquela coisa de achar assim, eu nunca vou conseguir alguém melhor que isso. Eu preciso desse menino na minha vida, dessa menina na minha vida a qualquer custo. Faz com que a gente faça escolhas erradas, com que as pessoas se entreguem a pessoas erradas. Sabe? Uma vez eu ouvi uma menina contando que ela tinha uma ferida na alma dela e ela achava que ninguém nunca ia querer casar com ela. E ela entrou num casamento, gente, que ela apanhava. O marido dela batia nela. E ela falou assim que ela apanhava, e lógico que dentro de um casamento que a pessoa apanha tem muitas questões, né? E ela conta pra mim, ela fala, são muitas coisas que nos aprisionam num casamento assim. Mas ela disse assim, Emily, eu pensava, não, eu não vou conseguir algo melhor que isso. Ninguém vai me querer. É uma carência, um sofisma na mente. Sabe, o que eu tenho para falar para vocês hoje é o que você acredita a respeito de si mesmo, na sua alma. A Bíblia diz que aquilo que você acredita em sua alma, assim, você é. O que você acredita sobre você mesmo? Você acredita que você vale a pena? Você acredita que se você renunciar, se você falar assim, não, eu não te quero, eu não te quero, eu não te quero, porque não vale a pena estar num relacionamento com você, porque você não é um crente de verdade, porque você está me pedindo coisas erradas. Você tem que ter convicção, muita convicção de quem você é, para dizer não, para conseguir ficar firme e falar, mesmo que eu nunca me case, eu não vou me entregar, né? E as feridas na alma fazem com que pessoas façam isso, com que pessoas se entreguem a pessoas erradas. E muitos jovens, eles entregam essa área da vida como se fosse algo que fosse segurar a pessoa, né? Quantas histórias eu já ouvi? Vocês já ouviram falar do golpe da barriga? É muito famoso o golpe da barriga. Quantas mulheres engravidam para segurar homem? Não é um absurdo? O que é isso? É carência. É a pessoa achar que ela não vive sem o outro. E aí, uma coisa que eu tenho para te dizer, você tem que ser feliz sozinho. Você tem que ser muito feliz sozinho.
E eu falo assim que até esse ano no retiro, eu escrevi um texto que para cada um, Viva o Seu Tempo, eu pus o título do texto. Aí eu escrevi que durante o retiro eu tive que ficar lá no fundo cuidando da Raquel, porque a Raquel tinha 1 mês de vida, e aí eu tive que ficar com ela. E eu lembro um dia que eu estava aqui na frente, eu vendo as meninas aqui dançar, ai, que vontade de estar aqui dançando, e eu estava lá, cuidando da Raquel. E isso não me pesou, sabe? Isso não me trouxe condenação, isso não me trouxe, ai, não, eu queria estar vivendo outra fase da minha vida agora, eu queria estar lá na frente com elas. Eu senti falta, mas eu senti muita alegria do tempo que eu estava vivendo na minha vida. E eu só consegui viver esse tempo da minha vida com muita plenitude, de abrir mão de certas coisas para estar com a Raquel, porque eu vivi a minha juventude. Quando eu pude, eu estava aqui na frente, dançando, eu estava me entregando a Jesus, eu estava dando tudo que eu tinha, chorando, babando na presença de Deus. E eu me tornei uma pessoa muito satisfeita comigo mesma, muito feliz sozinha. E o Rafael fala que Deus só me deu para ele o dia que ele falou assim, você quer saber? É muito bom ser solteiro, eu vou ser feliz solteiro. E ele entendeu aquilo ali na vida dele, ele falou assim, agora também. Ele falou, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém, não preciso, já sou velho, já posso ter minhas coisas. E o momento que o Rafael entendeu isso, que ele falou assim, não vou ficar sofrendo, eu posso ser feliz sozinho. E ele começou a ser feliz sozinho, logo eu cheguei para estragar a festa dele. Mas a gente precisa ser feliz sozinho. Enquanto você achar que você precisa de alguém para ser feliz, pode ter certeza que você vai entrar num relacionamento para ser infeliz. Não permita que as suas carências te façam fazer escolhas erradas. E aí o que eu quero, dizer é que, não sei nem por que eu estou falando isso, eu fui falando e cheguei aqui. Mas que Deus ministra no coração de vocês. Porque eu vejo muitas meninas carentes e estão lá na escola, gente. E aí o menininho pede para ficar com você, né? Mais adolescente isso, né? De jovem já é mais fundo o negócio. Mas, ela quer ficar comigo, nossa, ele quer ficar comigo. Aí as pessoas falam, as suas amigas da escola falam assim, nossa, você vai negar? Ele é o menininho que todo mundo quer, ou ela é a menina que todo mundo quer. Você vai negar isso. E a carência, a vontade de se sentir aceita, a necessidade de se sentir aceito faz você negociar valores. Faz você negociar coisas, né? E você tem que ter muita convicção. Uma das perguntas que o Samuel me entregou falava, como manter a santidade? A primeira coisa, tenha muita convicção de quem você é em Cristo. Muita. Princípios é que te mantém firmes. Você tem que ter muita convicção dos seus princípios. Eu lembro quando eu estava na escola, gente, eu era a crentona, mas eu era a crentona que eu não me sentia mal com isso. Eu não me sentia excluída, eu não me sentia desvalorizada por ser crente. Eu era crente, quem estudou comigo, o Rafael só aqui, porque que é outra geração, quem estudou comigo, sabe, é testemunho disso, de que eu nunca tive vergonha de dizer que eu era crente, eu nunca tive vergonha de dizer não, eu nunca tive vergonha de não negociar meus princípios. E isso fez com que minhas amigas viessem conversar comigo de problemas de namoro. Eu falava, mas eu não namoro. Elas falavam, mas você tem princípios, ensina pra gente, ensina pra mim. Tive amigas que falavam isso pra mim, sabe? Tive meninos que vieram contar problemas que tinham em casa. Porque eu podia muito bem ser a crente chata, que falava não, que não se vendia. Mas quando eles precisavam de conselhos e orações, era para mim que eles pediam. Então a gente tem que ter muita convicção, muita autoestima. Quem tem baixa autoestima se vende com muito mais facilidade, sabia? E eu posso garantir para vocês, quem tem convicção de quem é em Cristo, não se vende tão fácil, não vai se vender num namoro. Vai olhar para o cara e dizer assim, é isso que você quer de mim? Tchau. Eu consigo. Deus tem algo melhor para mim. Quando você, menino,
se vê louco porque você não conseguiu, porque aquela menina te deu um pé na bunda, se você tiver uma autoestima, muita convicção de quem você é em Cristo Jesus, você vai se manter firme e não vai sair se vendendo. Eu lembro quando eu terminei o meu namoro um dia, eu não esqueço disso, um dia eu estava chorando no tabernáculo, orando, chorando muito porque dói, quem já passou por isso sabe. E eu lembro que Deus falou para mim assim, Emily, se você soubesse o que eu tenho para você, você não chorava por isso, por esse fim. E aquele dia eu escrevi isso num papel, porque eu escrevo as coisas que Deus me fala e guardei. Deus tem algo muito, muito bom para mim. A gente tem que ter convicção de quem a gente é em Cristo, a nossa alma precisa ser sarada. Senão você vai mendigar e você vai se entregar o seu valor, entregar muitas vezes a sua pureza para pessoas que não merecem. E aí, gente, a questão espiritual. O nosso espírito se tornou cativo também com a queda. E o nosso corpo, gente, ele tem alguns desequilíbrios, né? O nosso espírito, peraí, eu pulei para outra parte. É que eu li aqui corpo e falei errado. O nosso espírito, ele se torna aprisionado. E eu já lidei com pessoas dentro da igreja que são pessoas espiritualmente, que possuem espíritos de perversidade. Então, muitas vezes você está numa luta para se manter puro na sua vida sexual e, na verdade, você não consegue porque você é cativo espiritualmente. Então, você precisa de um processo de libertação. Então, primeiro, processo de cura, segundo, processo de libertação, né? Quando as pessoas... há um pecado ali recorrente, eu sempre chamo essa pessoa e digo assim, não foi a primeira vez, a segunda vez que isso aconteceu. Você já fez isso várias vezes, você já caiu nesse pecado várias vezes. Aí tem, ou você tem uma vontade muito fraca, né, uma baixa autoestima, aí não tem convicção de quem você é em Deus, ou há coisas espirituais que precisam ser quebradas. E aí, gente, há espíritos, deixa eu ler aqui que eu esqueço. Há espíritos territoriais, há espíritos que são territoriais. É muito, muito difícil explicar isso. Vamos ver se vocês entendem. É fácil, na verdade. Cada território, muitas vezes, tem espíritos principados que dominam aquele território. Então, um dia, eu comecei a pensar sobre um bairro aqui de Brodowski, e nesse bairro é um bairro que tem muitos homossexuais. E eu acredito que há um principado ali naquele bairro territorial de promiscuidade. E eu comecei a puxar as histórias. Há muita história de promiscuidade naquele bairro. De irmãos, como que fala? Incesto, histórias de incesto. Então, são espíritos malignos que dominam aquele território. Então, se a pessoa não é uma pessoa firme, não é uma pessoa cristã de verdade, aquele espírito que domina aquele território vai dominar a vida dela. Então, às vezes você está numa luta e, na verdade, o seu problema é espiritual, cativeiros espirituais. Então, há maldições hereditárias. Às vezes, o seu avô, a sua avó, fizeram coisas que trouxeram espíritos familiares, espíritos para a família. Eu tenho vários testemunhos de espíritos familiares. Eu nasci num lar cristão, eu cresci num lar cristão. E em vários momentos da minha vida, Deus me mostrou que eu precisava fazer uma guerra para me desvincular de espíritos familiares, que entraram por brechas dos meus avós, dos meus bisavós. Então, às vezes, você está numa guerra que é consequência de portas que os seus avós abriram, que os seus pais abriram. Por exemplo, quando houve adultério, quando houve incesto, quando houve problemas nessa área, sabe? Então, você vai continuar essa luta. Outro problema é de... Ai, gente, estava na minha cabeça. Não está escrito aqui, veio agora, sumiu. De abuso. Se você foi abusado, muitas vezes há espíritos... Gente, todas as vezes que eu trabalhei como intercessora de libertação de pessoas que sofreram abuso, muitas vezes eu vi guardiões. E eu acredito muito que espíritos acompanham essas pessoas que foram abusadas para que elas não sejam livres nessa área, para que elas sempre sejam aprisionadas. O que eu lembrei aqui
é que o catolicismo, ele anda muito junto com alguns espíritos nesse sentido. Então, se a sua família foi muito idólatra, isso abriu portas para espíritos de promiscuidade entrarem na sua família. E por isso, muitas vezes, você tem uma luta que você não vence, você precisa de libertação, né? Práticas impuras, às vezes até suas próprias práticas, assistindo coisas que você não devia, dando lugares a coisas que você não devia, se relacionando com pessoas erradas, fazendo práticas que você não devia, isso abre portas espirituais e você se torna cativeiro, você se torna cativo de espíritos de promiscuidade. E aí, o último que eu queria falar é o corpo. Gente, eu falo assim, que é a disfunção do corpo. Todo mundo sente fome? Todo mundo aqui sente fome? Ou tem gente que não? Nunca sinto fome na minha vida, Emily. Posso ficar sem comer uma semana que eu não vou sentir fome. Tem alguém assim? Todo mundo sente fome, não é? É normal da nossa carne sentir fome. E aí veio o pecado e fez o quê? Fez a gente ficar guloso às vezes. Desequilíbrio. A gente sente sono. Tem alguém que consegue ficar uma semana sem dormir numa boa? Pode até ficar sem dormir, ficar acabado, cheio de olheira, né? É normal o seu corpo sentir sono. E aí o que vai acontecer? O pecado veio e fez a gente ser preguiçoso. O desequilíbrio é a preguiça. A gente fica com sono em excesso, o corpo mole em excesso. É a preguiça. E há disfunção também nessa área sexual. E aí eu sempre falo, é normal a gente ter vontades e desejos. O que acontece é que o pecado veio e fez a gente se tornar impuro. Fez a gente se tornar com desejos errados. Fez a gente não ter domínio sobre essa área. E é errado, Emily, eu querer beijar a outra pessoa, eu sentir vontade? Não. É errado eu ter vontade de ter relação? Não. O seu corpo pede isso. O seu corpo é normal. Gente, o Nelson da Escolha Esperar que fala. Estranha quem não tem, né? Jovem, assim, mais velha, estranha quem não tem muitas vontades. Aí a gente tem que ficar assim analisando se há um problema nesse sentido. É normal você ter desejos, é normal você ter vontades na sua área sexual. É normal você ter vontade de fazer várias coisas. O errado é você permitir que isso te domine. A gente tem que ter domínio do nosso corpo. Em Cristo nós podemos isso. Então, uma pessoa gulosa, ela precisa ser curada em Cristo para que ela domine a gula dela e ela não coma além do que ela deve. Uma pessoa preguiçosa precisa ter domínio próprio para não dormir demais, não ser mole demais. Assim como nós precisamos de domínio próprio na nossa área sexual, para que nós consigamos ter domínio, não seja as nossas vontades, os nossos desejos carnais que nos dominem, mas a gente domine as nossas vontades, a gente domine o nosso corpo. E aí me perguntaram, né, como manter a santidade? Você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter domínio próprio, você tem que ter a autoestima para não se entregar a qualquer pessoa, você tem que entender que você tem que ser livre espiritualmente, e você tem que entender que você vai ter um corpo com vontades, você vai ter um corpo que tem necessidades. Isso é errado? Não, tudo bem. Aí é o que eu falo, né? Que a igreja, ela tem muitos tabus. Ai, não vamos falar disso. Não, eu preciso ser crente perfeitinha. Não posso ter vontades. Você pode ter vontades. O que você não pode é deixar elas te dominar. Não sair se entregando às suas vontades. Não sair se entregando àquilo que você quer, aquilo que você necessita, mas dominar o seu corpo e fugir. Como que a gente pode fugir? Aí é uma coisa que eu comecei a falar no começo. Santidade é uma coisa muito ampla e nós, como jovens, precisamos buscar pureza. Tem um versículo em Filipenses que fala que tudo aquilo que é puro, verdadeiro, isso nós devemos pensar. E esse versículo fala que aquele que tem mãos limpas e um coração puro, esse conseguirá subir ao monte santo do Senhor.
Para sermos uma geração de jovens que realmente faz a diferença, nós precisamos buscar pureza. E eu acho que uma das áreas de muita dificuldade para os jovens é a pureza sexual. E então você precisa fugir de coisas que te tornam impuro, como, por exemplo, filmes, como, por exemplo, relacionamentos de pessoas que falam coisas impuras, de padrões desse mundo, né? Que vão te fazer se tornar uma pessoa impura. Você precisa fugir dessas coisas e de práticas impuras para que você suba ao Monte Santo do Senhor. Eu queria que vocês me perguntassem. Pergunta aí, Samuel, pelo menos você. Alguma coisa nesse sentido. O que vocês têm de dificuldade nessa área? Ou que vocês veem, pode falar que é o outro, que vocês veem na vida dos jovens como um geral, que é a dificuldade. Eu queria que a gente entrasse mais nesse assunto agora, que eu explanei o resto. Pessoal, quem tiver pergunta, levanta a mão, a gente leva o microfone até você. Tem alguma coisa que você gostaria que eu falasse? Vamos ver, estou pensando aqui. Tá. Quer perguntar, Paulo? Tem alguma pergunta? Vamos lá. O Paulo já falou que tinha desde o início. Assim, você já meio que falou do que eu vou te perguntar, mas eu queria que você reforçasse essa parte. A gente, como trabalha com libertação, com intercessão, a gente vê que a maior dúvida dos jovens, ou o maior problema que eles têm hoje, tem a ver, como você falou, promiscuidade e com legalidade. Então, eu queria assim, que você esclarecesse para eles, né, para a gente que está aqui. Você, como mulher casada, você que praticou a santidade durante a sua vida, qual que é o conselho que você deixa para eles quando se diz a respeito de promiscuidade, de lascívia, de prostituição, de masturbação, de pornografia? O que você tem a dizer para eles, para a gente, hoje? Legal. Foge, né? Foge das legalidades. Por exemplo, a nossa cultura é uma cultura de jovens que crescem. Na minha época, quando eu era mais nova, não tinha internet. Os primos mais velhos, o que faziam com os meninos, né? O Paulo é um pouco mais velho, né, Paulo, também. O que os tios, os primos faziam? Tacavam o quê? Revista pornográfica, não é? A nossa cultura é assim. Assiste isso aqui, vê isso aqui para você não virar boiola, não é? A nossa cultura é assim. Os homens mais velhos, os tios, os primos, eles tacam coisa pornográfica nos meninos, porque eles têm medo dos meninos, né, virar boiola. E aí, eles acabam aí, através de pornografia, a gente sabe que entram espíritos malignos. O pecado entra pelos nossos olhos. Então, quando você acessa coisas pornográficas, você permite que espíritos malignos que existem na pornografia entrem em você. E você vai travar uma luta para o resto da vida, porque os seus olhos foram abertos. Você abriu uma porta através dos seus olhos. Assim como filmes, né? Quando assiste filmes que têm cenas pornográficas. Hoje é muito fácil acessar na internet, né? Então, os meninos crescem assistindo coisa pornográfica. É uma cultura de pornografia. E isso, gente, abre portas. Eu lembro... E olha só, muitas vezes a pornografia não entra só através disso. Eu lembro uma vez, eu acho que eu já contei isso para vocês, uma menina me procurou e ela disse que tinha lutas terríveis na área pornográfica. E aí eu, né, como sempre eu faço, eu escarafuncho bem, eu perguntei para ela onde que isso surgiu, de onde que isso surgiu. Ela falou assim, Emily, eu comecei a namorar e as minhas amigas do mundo me zoavam falando que eu não sabia nada, que eu era muito tola, que eu não ia saber fazer nada. E ela falou, eu comecei a acessar vídeos na internet para aprender. E sabe o que aconteceu? Virou vício. Ela se viciou em pornografia. E ela tinha uma luta terrível nessa área de pornografia. Porque pornografia vira um vício. Por quê? Você se torna cativo de espíritos malignos. Em todas essas áreas, gente, que quando você dá legalidades, você luta para o resto da vida. A área sexual, meu pai fala uma coisa, é verdade. A área sexual, você abre portas. E quando você abre porta, você vai travar uma luta naquela área para o resto da sua vida. Então, porque você desperta algo, né?
E aí o que acontece? Eu conheço pessoas casadas que lutam com coisas, com portas que abriram na vida de solteiro. Então, muitas vezes são pessoas que vieram do mundo. E essas pessoas, gente, quantas pessoas eu ouvi que vieram do mundo que falavam: como eu queria ter tido o privilégio que você teve, Emily, de ter crescido na igreja, de ter aprendido tudo que você aprendeu. Porque eu tenho lutas até hoje por causa de portas que eu abri. Então, você abre portas. E, gente, quantas pessoas crescem na igreja que não ouvem o que a gente fala? E aí, dão lugar a essas coisas. E depois no casamento, continuam tendo lutas. Então, é lógico que Deus restaura, é lógico que Deus purifica. Mas é o que eu falei. Há portas que você vai travar lutas para o resto da sua vida. Então, não façam isso. Não abram portas para travar lutas para o resto da sua vida. Permaneçam fiéis, sabe? Puros. Quando te der muita vontade, fala: eu não vou fazer isso para o meu próprio bem, porque eu amo a Jesus. E eu sei que isso pode trazer prejuízos. Gente, Deus, Ele nos deu o sexo, né, a área sexual, como um presente, porque é uma área que dá muito prazer. Só que isso tem que ser desfrutado no casamento. Quando você acessa coisas antes do casamento, muitas vezes você vai ter lutas, continuar tendo lutas dentro do casamento. Se vocês querem uma vida feliz, uma vida plena, permaneçam fiéis, sabe? É lógico que há a volta, há a restituição de Deus, mas é uma grande batalha. Paulo trabalha aí também, né, no Voz Profética. É uma grande batalha que as pessoas travam muitas vezes para o resto da vida. Eu respondi? Sim. Alguém mais quer falar, perguntar? Pode falar. A gente está em quarentena, né? A gente está em casa e a gente está assistindo muita série, filme, né? E não da igreja, mas você acha que aos tempos dos filmes que a gente vai assistindo, a gente vai perdendo a santidade? Com certeza, né? Com certeza. Gente, a gente precisa ficar muito esperto. Um dia, o Netflix estava me propondo uma série que chama Coisa Linda. Quem já viu? Ninguém vai levantar a mão. É um seriado brasileiro que chama Coisa Linda. E eu cliquei para assistir. Gente, o primeiro capítulo, o que tinha de Iemanjá, no primeiro capítulo, muito. E aquela postura daquela mulher era uma postura muito feminista, de eu não preciso de homem, que é o que se prega hoje para as mulheres. Eu assisti aquilo um dia, eu falei: credo, misericórdia, me perdoa, Deus. E parei de assistir. E muitas vezes, se a gente não for esperto, eu assisto as coisas prestando muita atenção no que está ministrando na minha vida. Se a gente não for esperto, se eu assistisse aquele seriado inteiro, o que aquele seriado ministra? Iemanjá é a rainha dos céus, que é um dos maiores problemas de espírito de iniquidade, promiscuidade, é a rainha dos céus, prostituição. Então, tinha muito Iemanjá e o feminismo, tudo puxando para esse lado. Aí eu vou sentar, se a gente não for um cristão esperto, a gente vai sentar e ser ministrado e comer dessas coisas, ser alimentado dessas coisas e nem vai perceber. E o nosso espírito vai ser alimentado disso. E a hora que você percebe, você já está cativo. Então, tome muito cuidado com o que vocês assistem. Pode ser uma coisa muito boba, sabe? Às vezes é uma linha de pensamento que tem no seriado inteiro. Se você não prestar atenção, você é ministrado. E aí, a hora que você vê, você já está pensando daquele jeito. E aí, o crente não lê a Bíblia, né? Assiste seriado. E aí, o que você começa a pensar como seriado e não como a Bíblia, né? Alguma pergunta? Outra? Mais alguém, gente? Não? Não. Gente, é uma área que as pessoas elas têm muita dificuldade nessa área de pureza sexual. E um conselho que eu dou para vocês: busquem ajuda. Busquem a ajuda de pessoas que possam te ajudar. Nossa igreja tem muitos líderes que vão guardar o que você falar, que não vão sair espalhando. Então, busque ajuda. Se, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, se você sofreu um abuso, eu falei quando eu dei o estudo para os namorados, eu conheço uma pessoa, uma menina, que ela sofreu abuso e ela nunca contou isso para ninguém, nem para o marido dela.
E ela entrou no casamento e muitas vezes ela passou situações, dificuldades dentro do casamento dela, porque muitas vezes isso traz, sabe, aprisionamentos, uma dificuldade nessa área. E ela passou dificuldade por muitos anos, sem contar isso para ninguém. E o marido dela também não sabia o que estava acontecendo. E você precisa expor isso. Você precisa contar. Se você passou por alguma coisa assim, vá e expõe isso para alguém de confiança, para que você possa ser curado. E quando você entrar no casamento, a pessoa saiba também que você tem alguma dificuldade e ela possa te ajudar. Porque, né, às vezes o outro nem está entendendo o que está acontecendo. Então, exponham isso. Se você tem uma dificuldade com pecado, gente, eu admiro muito, muito mesmo, pessoas que têm coragem de me falar. Já lidei com pessoas que chegam e confessam pecados nessa área. Sabe, Emily, eu tenho vício em pornografia, eu tenho vício em masturbação, ou eu tenho vício nisso, ou então, o meu namoro é difícil, meu namoro esquenta. Eu acho isso muito legal, sabe por quê? Porque isso mostra que não há hipocrisia. Muitas vezes a gente é cristão muito hipócrita, que não expõe as nossas lutas para quem pode nos ajudar a interceder por nós. É muita hipocrisia você chegar e falar, está tudo lindo, está tudo certo, se não está. Então, se você está passando por lutas, exponha isso. Seja verdadeiro. Eu falo que o que falta muitas vezes em nós, como igreja, é ter coragem de confessar nossos pecados. Ter coragem de falar para o outro, eu passo por essa luta na minha vida. Eu passo por isso na minha vida. E muitas vezes as pessoas não fazem, principalmente meninas, viu? Homens têm mais facilidade, muitas vezes porque os homens são mais taxados, né, nessa área. Então, muitas vezes eles expõem com mais facilidade que as meninas. E as meninas pagam de, tá tudo certo. E a gente precisa expor, a gente precisa aprender a procurar ajuda. Uma outra coisa que eu falei, é sobre homossexualismo. Sobre pessoas que não sentem atração pelo outro sexo. Gente, isso cada dia tem mais dentro da nossa igreja, dentro da nossa sociedade. E nós, como igreja, precisamos saber lidar com isso. Então, se você é assim, não se sinta com medo de ser julgado. Sabe? Você não precisa sair se expondo. Mas não tente entrar num relacionamento com uma pessoa do sexo oposto se você não gosta. Eu contei, né, que o Gustavo Bessa, ele disse que acompanhou um casal por vários anos, que se casou, e depois de alguns anos de casado, ele largou. E ele disse, eu não gosto. Eu forcei a barra, porque eu queria ser um crente dentro do quadradinho, né? Fazer as coisas que todo mundo faz. E eu conheço, gente, pessoas aqui da nossa igreja, pessoas de Ribeirão, pessoas que se casaram e no meio do casamento chutaram o balde e falaram, não, eu escondi isso, eu escondi essa área da minha vida, mas eu não gosto. Se você não gosta, não casa, não força a barra. Eu não vou entrar no mérito da questão do porquê existe isso, do homossexualismo, mas não força a barra, né? Eu lembro que eu li um livro que chama Maravilhosa Graça. Quem que já leu Maravilhosa Graça? É um livro muito, muito legal. E o escritor, ele conta assim, que um dia o melhor amigo dele chegou e falou para ele, falou, olha, eu nunca me casei, porque eu nunca senti atração por mulheres, mas eu escolhi ficar solteiro para agradar a Deus. E o melhor amigo do escritor falou isso para ele. E ele fala que ele assustou ao ver aquilo. Mas a postura daquele amigo dele foi essa. Eu vou me guardar para agradar ao Senhor. Eu não vou me relacionar. Ele escolheu o celibato. Então, se você tem dificuldades nessa área, e gente, isso é muito comum hoje em dia. Muito comum. Você precisa expor isso para uma pessoa de confiança. Não fica fazendo de conta, sabe? E tem muitas pessoas que muitas vezes elas tentam, aí você vai ver a pessoa fica, e na verdade é porque ela está tentando gostar do negócio. E porque ela está travando uma luta naquele sentido. Então não esconda, tá? Não esconda suas lutas. Aprenda a expor as suas lutas. Aprenda a se expor.
E dentro do casamento também. Para quem aqui for casar, que eu falo que a gente tem que aprender coisa de casado antes de casar, para não sofrer. Quando você estiver casado, as suas lutas também aprenda a expor. Aprenda a ter pessoas de confiança para quem você exponha. Com quem você consiga conversar, com quem você consiga falar. E, gente, os padrões, né? Eu sempre falo dos padrões. Cuidado com os padrões que você permite que as pessoas te ensinem. Isso é uma coisa muito perigosa, os padrões, sabe? Eu lembro que, por isso que a gente tem que ter pessoas que a gente converse, que a gente confie. Uma vez a gente saiu entre amigos, e aí a gente estava falando de um assunto, a gente estava falando sobre, né, eram vários casados, a gente estava falando sobre traição. E aí uma menina falou assim, porque eu aprendi na igreja que se o meu marido me trair, a culpa é minha, né? Então eu fico pensando nisso tanto, eu fico surtando com isso, tentando fazer de tudo para isso não acontecer. Não é assim? Aí eu olhei e falei assim, eu nem penso nisso. Aí a minha outra amiga, eu também não, Rafael, eu também não. E aí todo mundo começou a falar assim, ela, de onde que eu tirei isso? Falei, são as pessoas que você anda, que te ensinaram isso, que a responsabilidade é toda tua. Aí eu falei para ela, né, eu falei, é o caráter dele, eu não fico pensando, é lógico, né, gente, que a gente tem que fazer a nossa responsabilidade. Falei, é o caráter dele, eu não fico me culpando, me cobrando para fazer de tudo, porque se ele quiser, eu posso fazer tudo, ele vai lá e vai fazer isso. E aí ela entendeu, ela falou, nossa, por que será? Eu penso assim, ela falou, mas eu já ouvi tanto isso. E é uma pessoa que eu já tive várias conversas com ela, e ela tinha muitos conceitos errados sobre casamento, muitos conceitos errados. E aí ela foi sofrendo, sabe, batendo a cabeça. Por quê? As pessoas com que muitas vezes a gente anda ensinam princípios, ensinam conceitos pra gente, né? Que fazem com que a gente bata a cabeça lá no futuro. Então, deixa eu ver como que eu vou finalizar aqui. A gente precisa manter a santidade e a nossa pureza. Se você tem lutas nessa área, gente, confesse. Não lute sozinho. É uma área muito difícil para lutar sozinho, tá? Fizeram uma pergunta, eu vou pedir. Ela dormiu? Ela está dormindo, amor? Fizeram uma pergunta que eu pedi para o Rafael contar o testemunho dele, que é, se eu perder a santidade, deixa eu ver aqui, o papelzinho que eu vou ler melhor. Se eu perder a santidade, como que eu faço para voltar? Deixa eu ver se é isso mesmo. Se nós nos desviarmos da santidade, o que acontece? Aí é o que o Paulo falou, né? Tipo, há consequências, gente. Há consequências quando nós damos portas, quando nós abrimos legalidades. Há consequências para a nossa vida. E nós podemos nos machucar muito. Só que uma coisa que eu falei também no estudo, nunca pense... Quando nós crescemos na igreja, às vezes a gente pensa assim, eu preciso me casar com a primeira pessoa que eu tiver relação sexual, porque eu me tornei uma só carne. Então, muitas vezes, numa cilada lá, você acaba caindo com uma pessoa completamente que não é de Deus. E eu já aconselhei meninas dentro da igreja que vieram falar comigo, Emily, eu sinto que ele não é a pessoa de Deus para a minha vida. Eu sinto que não é ele que Deus tem para mim. Ele não é uma pessoa que tem princípios cristãos, ele não é uma pessoa de Deus. E eu falo, então sai desse namoro, sai desse namoro que não é de Deus. E sabe o que eu ouvi? A pessoa me respondendo assim, ai, Emily, mas eu sempre quis, eu quero ficar com a primeira pessoa que eu namorei. E lá ali eu já entendi que foi a primeira pessoa que ela teve relação. E eu já ouvi muito isso dentro da igreja. E então as pessoas pensam assim, eu preciso casar com essa pessoa porque eu caí com ela. E muitas vezes você vai casar com um traste que vai te bater, uma pessoa que vai te judiar, uma pessoa que não vai seguir princípios cristãos. Se você caiu, se arrependa, sabe? Mas volte atrás. Se você caiu, não tenha essa mentalidade. Às vezes você nem caiu na área sexual, mas você entrou num namoro que não deu certo, e você sabe que a pessoa não é uma pessoa boa, e você fica insistindo,
Porque você tem essa mentalidade, eu quero casar com meu primeiro namorado. Gente, não dá. Se deu certo com o primeiro namorado, glória a Deus, a gente tem que insistir para dar certo com o primeiro. Mas se você entrou num namoro que não deu certo, cai fora. Nunca fique num namoro de uma pessoa que está te pedindo algo, que está abusando de você e que não segue princípios cristãos. E não fique num namoro apenas porque você caiu. Eu lembro que eu aconselhei uma pessoa uma vez que ela caiu nessa área e ela entrou num curto-circuito, porque ela falou assim: Emily, eu sempre me guardei tanto para a pessoa com quem eu fosse me casar, e de repente aconteceu isso e eu caí. E eu falava para ela: mas tem volta. Não é por isso que é o fim do, sabe, que acabou a sua vida. E aí ela se desviou. E aí ela começou a se entregar a essa vida de promiscuidade. É lógico que tem a questão espiritual. E quando, para quem é novo aqui, quando a gente se une sexualmente com uma pessoa, você se torna uma só carne com essa pessoa. Você firma laços de alma com essa pessoa, né? E isso é muito sério. Por isso, se guardem, gente. Se guardem para a pessoa com quem você for casar. Mas se de repente você caiu, não ache que não tem mais volta para você. Porque tem volta para você. Porque você pode voltar atrás e fazer uma nova história. Sabe, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que redime, Deus é um Deus que renova. Então não fiquem nessa, sabe, de achar que não tem mais volta, então agora eu vou me entregar a todo mundo, eu vou me entregar à promiscuidade, eu vou me desviar de vez. Não caia nessa. Tem volta sim. Quando você se arrepende, Deus, ele pode restaurar a sua vida. Você quer falar, amor? Rafael vai contar o testemunho dele, porque eu fui uma pessoa que cresci na igreja e eu me guardei. E isso trouxe muitos benefícios para a minha vida. Se guardem. Mas o Rafael foi uma pessoa que não. Então eu queria que ele contasse o testemunho dele. Porque às vezes você ouve só uma pessoa que vem aqui e fala assim: eu me guardei, foi lindo na minha vida, e você se sente culpado. Porque eu já me senti culpado com muitas pregações. E às vezes você se sente culpado. Mas eu queria que ele contasse o testemunho dele. Porque Deus, gente, é um Deus que não quer que você pense que não tem mais volta, que Ele não vai fazer mais a sua vida. Amém? Amém. Para não perder o costume, Samuel, todo mundo falou: Samuel, eu tô nervoso. Não, tô brincando. Como ela disse, não foi lindo. A minha vida não foi linda, o meu testemunho não é lindo. Eu não nasci na igreja. Eu não me converti e permaneci fiel até aqui. Eu me converti com 15 anos. Foi a melhor experiência da minha vida. Foi quando eu recebi Jesus, quando eu encontrei Jesus. E eu achava que aquilo ia durar para sempre no meu coração. Então, quando eu via as pessoas, eu falava assim: nossa, mano, como que ele pode ser dessa forma? Como que ele pode não buscar? Como que ele não lê a Bíblia? Como que ele não ora? Esse cara é um desviado do Satanás. Ele tem que converter, porque não sei o que lá. Porque um dia eu cheguei e falei assim: nossa, Deus, eu tenho que parar de orar um pouco, porque eu estou muito santo. Eu cheguei nesse ponto. Eu me achava que eu era muito santo, porque eu orava... hoje eu não sei, mas antigamente tinha aquelas perguntas: quem orou 1 hora hoje? Aí eu era o primeiro a levantar. Quem leu a Bíblia hoje? Eu era. Quem jejuou 2 vezes na semana? 3, 4, 5. Então, um dia, Deus falou assim: tadinho, rapaz, vou dar uma podada nele. E foi aí que começou, que a história não era tão linda. Eu comecei a enxergar as coisas diferentes. Eu era uma pessoa, como ela disse assim, eu vim de um contexto familiar onde eu me sentia rejeitado pelas pessoas. Eu vejo assim, muitos jovens se sentem feio, não se sente amado, então as pessoas sentem uma carência muito grande. Eu me sentia muito carente, uma rejeição muito forte na minha vida, e até os meus 16, 17 anos. E a partir daí, eu me lembro que eu era gordinho, né? Então, eu fui muito rejeitado por isso.
E um dia eu fiquei muito doente, emagreci uns 4, 5 quilos. Eu já peguei carona nisso, falei, agora eu vou fazer dieta. Fiz dieta, emagreci mais 7, entrei para academia, fiquei bombado. Aí o rejeitado passou a ser, eu não sei qual é o termo usado hoje, né? Nós tínhamos nós formamos uma turma, um grupo, chamava os betas. E nós era, tipo assim, na cidade, nós éramos falados. Hoje é os famosinhos, né? Então, tipo, aquele cara rejeitado passou a ser o cara amado. As meninas queriam saber quem era eu. O meu Facebook, no começo, lá em 2011, 2012, ele não parava, era um inferno. E aquilo começou a crescer meu ego. Eu falei, rapaz, eu sou o cara, velho. Quem que é você? Sou o Rafinha Alves. Era o Rafinha Alves, era o top. Você viu lá, mano, Rafinha, não sei o quê. E isso eu fui me influenciando, me jogando no mundo, me afastei de Deus. Entrei no relacionamento. E eu falei que nesse relacionamento, eu conversava sempre com a minha ex-namorada, falava assim, eu quero casar virgem. E é um desejo meu, era um desejo do meu coração. E eu prossegui por muitos anos com esse pensamento. Mas nessa etapa do caminho eu caí. Então, eu pensava assim, mano, já era. A minha vida já era, a minha santidade já era, acabou para mim. Mas as pessoas, elas te olham de uma forma diferente daquilo que Deus te vê, né? Eu me olhava, me enxergava um lixo. Quantas vezes os meus amigos da igreja paravam e falavam assim, irmão, volta para a igreja, você era uma bênção. Você orava com nós, você era da intercessão, você era do grupo de louvor, você foi líder do louvor da rede juniores, você trabalhou em 20 e tantos encontros, e agora você está aí, volta. Eu falei, irmão, para mim não existe mais salvação. Para mim acabou, velho. E não adianta eu ficar insistindo numa coisa, não dá. Eu falei, Jesus para mim, Jesus não vai me aceitar de novo. Eu falei, eu entrei no mundo, e eu vivi muitas coisas que a Bíblia falava assim, não faça, eu fiz. A Bíblia falou, não ande por aqui, eu andei. Não entre neste relacionamento, eu entrei. E eu culpava muito a Deus, eu falava assim, Deus, por que o Senhor deixou eu entrar nesse relacionamento e passar por tudo que eu passei? Um dia Deus falou assim para mim, quando você perguntou se você podia ter entrado nele? Eu falei, é verdade, então eu me ferrei, foi culpa minha. Mas um dia, me convidaram para participar de uma reunião de uma rede de jovens. Eu tinha passado por alguns problemas, e um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. E eu lembro que quando Deus falou comigo, que era para eu voltar, eu estava numa balada em Batatais. Negócio bombando, o trem estralando, e aquele negócio estava parado, e os caras falaram assim, eu tinha um apelido, os caras me chamavam de fera da balada, eu não sei porquê, até hoje. Aí eles falaram assim, vamos fera da balada, o negócio está muito parado, vamos animar. Eu falei assim, velho, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu falei, isso aqui não é meu lugar. Ô louco, como assim? Eu falei assim, há 5 anos atrás eu saí de um lugar que era o meu lugar. Aí eu falei para eles, hoje é meu último dia aqui. Fui embora. E eu me lembro que naquela noite, eu estava deitado, era mais ou menos umas 3 horas da madrugada, eu ouvi uma voz que... Desculpa. Eu ouvi uma voz que disse assim, claramente eu ouvi, Rafael. Aí eu levantei e fui no quarto do meu pai. E falei assim, ô pai, o senhor está me chamando? Ele falou assim, não. Naquela época minha mãe estava muito doente. Aí eu peguei e voltei a deitar, deitei de novo. Aí eu escutei de novo, Rafael. Eu falei, mas não é possível. Aí eu fui lá, pai, você não está me chamando?
Não, não estou te chamando. Você está sonhando. Eu falei, eu não estou dormindo. E uma tribulação. Aí eu peguei e deitei de novo. Mais uma vez eu escutei. Só que dessa vez eu escutei uma voz. Muita gente fala assim, é loucura, mano, que você está falando. Falou assim, Rafael. Aí na hora eu lembrei, eu falei, nossa, mano, eu lembrei de Samuel, velho. Né? Falei, só pode ser Deus. Aí eu, revoltado, eu não falei assim, eis-me aqui, Senhor, pode falar. Eu falei, o que o Senhor quer de mim? Um desviado, rejeitado, um pecador, um promíscuo, eu era pior, vamos falar, a pior desgraça que tinha no mundo. E Deus veio do céu e falou comigo, me chamou meu nome 3 vezes. E naquele dia eu falei assim, Deus, eu te dou minha vida de volta. Mas eu quero da minha mãe. Eu pedi a vida da minha mãe de volta. E Deus deu. Então eu falei assim, então eu vou te dar a minha. Eu comecei de novo. Eu lembro que um dia eu estava aqui no tabernáculo orando, aí eu falei assim, nossa, mano, as pessoas olham para mim, uma menina perguntou para mim e falou assim, você nunca usou droga? Eu falei, não, eu nunca usei. Mas como não? Todo mundo fala que você era um drogado. Eu falei, não, eu nunca usei droga não. Você fez isso? Eu falei, não, não fiz isso. Aí eu falei pro Bruno, Jair, falei, nossa, mano, o povo pergunta isso para mim, fala. Aí ele falou assim, fique em paz, irmão. Eu vejo você orando aqui no tabernáculo e Deus está vendo também. Esquece o que os outros falam. Não é verdade. E um cara que viveu muita carência, mas porque eu precisava de alguém para ser feliz. Eu achava que eu precisava de alguém. Eu vejo que muitos jovens hoje acham que precisam de alguém para ser feliz. Eu preciso de um namorado para ser feliz. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Isso é uma mentira. Isso que colocou na sua cabeça foi o diabo. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você não precisa de ninguém. Você precisa, para ser feliz, estar conectado com Deus. Eu lembro que um dia que eu entendi isso, eu era um cara que eu queria namorar, casar e fazia de tudo. Eu orava, jejuava, rapaz, só faltava fazer plantão no Jornal Nacional, pedindo para Deus uma namorada. Eu falei, vai, Senhor, abre os céus, logo eu preciso casar, já estou com 26 anos de idade. Eu falei, o Senhor não vai mandar nada? Você está de brincadeira comigo, ué. Falei, eu era tão buscado no mundo pelas meninas, elas vinham atrás de mim. Hoje na igreja ninguém olha para mim, elas olham e falam assim, não, você é mundano. Eu não sou mundano. Eu era, mas hoje eu não sou. E nada acontecia. Aí um dia eu fui orar de novo, falei assim, Senhor, me arruma uma namorada. Precisava de alguém para me sentir feliz. Eu lembro que naquela noite eu fiquei no tabernáculo mais ou menos umas 2 horas. Até parecia crente. Aí Deus falou comigo, enquanto você pedir alguém para ser feliz, eu nunca vou te dar ninguém. Porque lá na frente você vai fazer ela infeliz. Eu falei, nossa, agora eu entendi o recado. Eu falei, então agora tá. Então vamos fazer um trato, Deus. A partir de hoje, eu nunca mais vou atrás de uma mulher. Falei, eu não ligo se eu vou ficar sozinho o resto da vida. Paulo ficou, também consigo. Eu falei, mas a partir de hoje, se alguém quiser, ela que vem atrás, porque eu não vou. Eu falei, diante do Senhor aqui eu falo isso, eu não volto atrás. E Deus me conhece. Eu falei que não ia voltar atrás. Eu lembro que o Maílson falou assim, você é louco, pé, não faz isso. Você é doido, moço, o que você está arrumando? Ele fala desse jeito, né? Você está arrumando, você é louco. Eu falei, não estou nem aí. Eu falei, agora quem quiser, vem atrás. Eu falei assim, sabe por quê, irmão? Eu posso ir para a praia sozinho, ninguém me enche o saco. Eu vou para a Olímpia nadar, ninguém me enche o saco.
eu saio, volto 3 horas da manhã, ninguém me enche o saco. Velho, vida de solteiro é bom demais. Eu falei, outra, eu estou com 27 anos quase, eu tenho uma casa, eu estou ganhando mais ou menos. Eu falei, eu tenho a vida que qualquer jovem queria ter, casar, esquece. Rapaz, a hora que eu coloquei aquilo no meu coração, deu 2 meses. Eu acho que não deu isso. Ela veio, mano. Eu falei, mas você tá de brincadeira, né, filha? Agora que o negócio tá ficando bom. Aí, Deus falou comigo assim, não é que estava ficando bom. Você entendeu qual era o propósito. Eu aprendi a ser feliz sozinho, você não precisa de ninguém. Eu aprendi que uma pessoa não pode me fazer feliz. Quem pode me fazer feliz é Deus. E se Deus não é suficiente para te fazer feliz, é melhor que você fique sozinho, porque você vai fazer outra pessoa infeliz. Hoje eu casei com ela, dia 15 agora faz 3 anos. Nós temos uma filhinha maravilhosa. E entre nós não há, tirando o começo do relacionamento, que sempre tem aquelas coisinhas, é o ajuste técnico, né? Mas a gente se dá muito bem. Eu falo umas besteiras, eu sou uma pessoa às vezes meio estourada, só de vez em quando. E ela vem e fala, você fez isso, você tem que mudar seu jeito, porque você não pode falar desse jeito, E na hora, às vezes, ninguém gosta de ser repreendido, eu fico nervoso. Depois eu paro e falo assim, amém, Jeová, isso aí mesmo. Aí eu vou lá e falo para ela, é verdade, você estava certa. Não, você estava certa. E às vezes quando ela faz algo que eu não gosto, eu chego nela, falo, eu acho que, mas Deus, Ele nos levou, e para finalizar, Ele trouxe eu para ela, trouxe ela para mim. Então eu penso assim, não foi eu que fui atrás, não foi ela que foi atrás. Deus trabalhou de uma forma que trouxe a gente, que juntou a gente, que fez, Deus não une pessoas, né? Deus une propósitos. Então, muitas vezes, como ela mesma disse, a pessoa se prende a um relacionamento, porque foi o primeiro namorado. Ela não foi minha primeira namorada, eu não fui o primeiro namorado dela. Eu não andei em santidade a minha vida toda. Eu conheci tanta porcaria nesse mundo. E, sabe, se eu pudesse voltar no tempo, e nunca ter saído, eu nunca tinha saído. Se eu pudesse ter nascido dentro da igreja, igual eu vejo, sabe, eu conheço pessoas que nasceram dentro da igreja e se desviam, vão conhecer o mundo. Eu quero conhecer o mundo. Velho, não vai conhecer essa desgraça. Não vai atrás desse inferno. Isso aí é o cão dos infernos, tal do mundo. Porque depois você nunca mais volta ao normal. Agora ela falou, é uma briga o resto da eternidade. Da vida, né? Porque a eternidade a gente vai estar com Deus, mas a tua vida inteira você fica lá. Deus, tira de mim. Deus, tira da minha mente. Deus, não deixa eu quebrar ele no meio. Senhor, em nome de Jesus, me dê paciência. Senhor, traz mansidão. Senhor, lava minha mente. Senhor, e a tua briga é constante. Então, o que eu posso deixar para vocês, às vezes fala, quem ela falou, ela não conheceu o mundo, mas eu conheci. É gostoso, é bom. Deita, quero ver quem conhece o mundo, vai lá fora, beija, fica, bebe, destrói, e chega em casa e dorme tranquilo. Não há. Se subir aqui para mim e falar, eu durmo tranquila, mentira. Porque eu vivi lá fora 7 anos e nunca dormi uma noite tranquilo. Tranquilo eu durmo hoje. Então eu falo, Deus dá a vitória. Você desviou? Acabou para mim. Não acabou não. Se teve jeito para mim, tem jeito para você. Teve jeito para Saulo? Quem é você para dizer que não tem jeito para você? Só existe um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pecou, irmão? Levanta. Quem fica choramingando é bobo. Você está perdendo a oportunidade que Deus te dá de ser alguém e algo em Cristo. Amém? É isso aí. Amém? Eu queria que vocês ficassem em pé para que eu orasse com vocês. Eu sei que é uma luta muito grande estar na igreja, principalmente para quem nasce na igreja e não conhece o mundo. Muitas vezes fica com muita vontade, como o Rafael falou, de conhecer o mundo, de conhecer as coisas que estão no mundo, de namorar para conhecer as coisas de um relacionamento. Não vale a pena, como o Rafael falou. Sabe? Gente,
se você tem vontades, isso não é errado. E a Bíblia fala que Deus não dá tentação que a gente não suporta. Se você tem vontade de fazer coisas, sabe? Guarda isso para o futuro, para o seu casamento. Não é errado você ter vontade de beijar, não é errado você ter vontade de fazer mais coisas, mas guarda isso para o seu casamento, que ali isso vai ser bênção. Não vai buscar no mundo por causa das suas carências, como o Rafael falou, que era carente e foi buscar no mundo. Não se entregue, sabe? E muitas vezes as pessoas não vão buscar no mundo, mas sofrem lutas sozinhas. Eu estou sentindo aqui de falar sobre algo que eu acho que é luta de muitos jovens dentro da igreja, que é a masturbação. Gente, a masturbação, outro dia me mandaram um vídeo de um cara aí defendendo, né? E isso não é algo de Deus para a tua vida. Era um cara influente aí no meio gospel defendendo. Isso não é algo de Deus para a sua vida, porque isso vicia. Eu já vi pessoas falando dentro da igreja que se casaram e continuaram se masturbando, mesmo sendo casadas. Não sentia satisfação, prazer com a esposa. Porque se viciaram nessa prática, se torna um vício. Os médicos falam, né, do fator fisiológico que todo mundo precisa, desde adolescente, porque aqui na igreja, na minha época, pelo menos, nós fomos muito ensinados. Não sei se hoje em dia, eu acredito que sim. Ensinam os adolescentes. A gente era obrigada a ler livro na minha época, sabia? A gente lia vários livros. E eu lembro que um dos livros que a gente era obrigada a ler falava sobre... Esqueci o nome agora. Mas que Deus, Ele fez algumas coisas para que o homem, até mesmo a mulher, tivesse alívio nessa área, sem precisar disso. Então, Deus pode te dar esse alívio. Se você tem luta nessa área, primeiro, busca uma libertação, porque isso pode ser um problema espiritual. Segundo, ora, pede para Deus, Deus, me dá alívio nessa área. Gente, porque como eu disse, não é problema você ter vontades. Agora, você não pode pecar baseado nas suas vontades. Entregue isso para Deus. Meninas, aprendam a conhecer o corpo de vocês. Eu sempre falo isso, gente, é uma coisa muito engraçada. Mas mulher tem ciclo. E tem época que a mulher está mais, né, carnal. Tem época que a mulher briga mais. E tem época que a mulher tem mais desejos. E isso é normal. Assim como os homens, que eu não conheço tanto do universo masculino, têm vontade, gente. Isso não é errado. O errado é você se permitir pecar. E o que é a masturbação? É você ter vontades e você dar os seus próprios estímulos para sentir prazer. Isso se torna um vício. E a gente precisa entender que isso é egoísta também. Porque quando você aprende a ter o seu próprio prazer sozinho, você vai ter muitas vezes dificuldade no casamento. Porque o casamento é uma troca, né? De você não tem, dentro do casamento, você está ali para o outro, não para si mesmo. Assim como o outro está para você, é um para o outro. E quando você se vicia nisso, você aprende a se autossatisfazer. E aí você vai querer essa satisfação. E você vai ter dificuldade de lidar com a satisfação do outro. Então, entregue isso para Deus. Eu sei que a luta de muitos jovens dentro da igreja, de muitas meninas, porque eu sei que, como eu falei, os meninos falam mais disso entre eles, mas há muitas mulheres dentro da igreja que têm essa luta. Procure ajuda. Não se sinta condenada. Não se sinta, a promíscua, eu sou a imunda das imundas porque eu tenho vontades. Gente, é normal. Como eu disse, nós temos vontades no nosso corpo. O errado é o desequilíbrio, são as disfunções, tá? E eu sei que o tempo de espera é um tempo muito difícil, mas quando a gente coloca isso diante de Deus e a gente se guarda, a gente se mantém firme, Deus nos honra. Deus, Ele honra a sua vida e eu quero ver todos vocês aqui se casando um dia, felizes, vivendo um casamento pleno. Amém? Como o Rafael falou, o dia que ele decidiu viver para Deus, Deus falou para mim. Um dia Deus colocou o Rafael no meu coração e eu falei, não, Deus, o Rafael não, porque eu tinha muitos preconceitos no meu coração.
religiosos. E eu falei, ele não. E Deus falou, por que ele não? E Deus começou a me fazer enxergar no Rafael muitas coisas. E depois que eu comecei a me relacionar com ele, eu vi o porquê Deus quis que eu me casasse com ele. Porque Deus fez isso. Deus construiu a nossa história. Foi Deus que fez a nossa história. Permita que Deus escreva a história de vocês. Se guarde, porque para que amanhã vocês tenham um testemunho bonito. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite eu coloco cada um aqui. Deus, eu sei que cada um aqui tem a sua luta particular. Eu sei que cada um aqui tem as suas guerras. Mas eu também sei que o Senhor é o nosso Senhor. Pai, muitas vezes nós temos dificuldade de sermos puros. Senhor, eu sei que pureza não é só guardar a virgindade. Senhor, eu sei que pureza é se manter puro na mente. Pureza é se manter puro nas mãos. Senhor, é se manter puro, Pai, para que possamos agradar ao Senhor. Porque aquele que chega ao Monte Santo do Senhor é aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Deus, nessa noite eu te peço que o Senhor venha, Pai, tocando cada um aqui. Que o Senhor venha quebrando todo espírito de religiosidade, todo espírito de hipocrisia. Deus, que faz muitas vezes a gente esconder os nossos pecados, que faz muitas vezes escondermos as nossas guerras pessoais. Eu te peço que o Senhor dê a cada um aqui liberdade para confessar, liberdade para buscar ajuda, liberdade, Senhor, para ser sincero nas suas lutas, Pai, para sermos sinceros uns com os outros, verdadeiros. O que o Senhor quer é uma igreja verdadeira. O que o Senhor quer é uma igreja, Deus, verdadeira. Pai, eu sei que nós só conseguimos vencer lutas com a nossa verdade, não escondendo, não mentindo. Senhor, eu te peço que o Senhor traga uma geração, Deus, de pessoas que não são religiosos a ponto de esconder os seus pecados e dizer para o resto do mundo, está tudo certo. Mas o Senhor quer uma geração de pessoas verdadeiras, de pessoas que não têm medo. Pai, o Senhor nos deu o espírito de ousadia, o espírito de coragem, para que possamos ser verdadeiros, Deus. É isso que eu te peço nessa noite, sermos verdadeiros nas nossas lutas, Pai. Em nome de Jesus. Ora lá balaxiri cantar lá balabalabalabalachaias. Xerele cantar lá malamalamalamalachoas. Serele cantar lá. Deus, vem trazendo conforto a cada coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo te consolar. Deixa o Espírito Santo te consolar. Ora lá malaxiri cantar lá malaias. Se você já foi uma pessoa promíscua, se você já foi uma pessoa impura, tem jeito sim. Ele te ama. Ele te ama e Ele quer te trazer libertação. Ele quer te trazer cura. Ele não te condena. Ele não te condena. Deixa o Espírito Santo restaurar a sua vida. Deixa o Espírito Santo te libertar nessa noite. Deixa o Espírito Santo quebrar sofismas e paradigmas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.